Boa tarde, PPcasters. Hoje a gente está com a maravilhosa doutora Aline para falar um pouco de fertilidade, procedimentos para tratamento de infertilidade e para a gente tirar muitas dúvidas. Vamos falar um pouquinho aqui com ela, né, para ela contar um pouco da história. Como que você tá, Aline? Tô ótima, para mim é um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer Que é nosso. delícia! Você apresenta um pouquinho pra gente, né, da sua formação, da sua infância, seu gosto pela medicina, pela fertilização, porque na verdade não é só de infertilidade que ela vai falar, também de congelamentos de óvulos, né, do tratamento, da infertilidade, as opções que tem, né? Então, gente, eu nasci em Belo Horizonte mesmo. Sempre quis ser médica, foi sempre um sonho. Eu tenho um diário na minha casa, minha mãe guarda esse diário e tava tudo escrito errado, um monte de erro de português. Mas aí tinha escrito assim: o que você vai ser quando você crescer? Estava obstetra. Ah, Juro, não, igual eu, gente. Juro. Ah, não Dava acredito. pra fazer Faculdade de Jura? gel, é ou não É é? impressionante. Não precisava de Não, medicina, não. tive dúvida, né? É. E aí, no meio do caminho, eu fiz enfermagem. E depois eu fiz medicina junto com enfermagem, aí formei, tem os dois cursos superiores. E decidi, obviamente, fazer ginecologia e obstetrícia. Por favor. Ah, deliciosa. E realmente tem que amar mesmo, né? Não tem outra opção. E aí, fiz a minha residência médica na maternidade da Unimed, que conheci essa pessoa maravilhosa aqui. E a reprodução humana sempre foi muito algo que eu gostava muito, mas durante a minha faculdade de medicina eu cheguei a fazer estágios em clínicas de reprodução humana e eu via que era um lugar muito fechado de se entrar. Então meio que desisti, sabe? Mas aí quando eu fui formar, eu tive um convite de uma professora minha da faculdade, que é dona de uma clínica, e entrei num projeto maravilhoso e tô aí. Dentro, fiz um fellow, né, em reprodução humana. Estamos aí atendendo esses casais, as tentantes, né? E também aqueles que precisam preservar a fertilidade de alguma forma, por algum motivo específico. Entendi. E falando nisso, então, quando procurar um especialista em reprodução humana? Ó, a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos que ter em mente duas coisas. Primeiro, eu quero gestar, eu quero ser mãe. Quantos filhos eu quero ter, tá? Isso tudo impacta. Eu tenho menos de 35 anos. A idade é um fator muito importante. Menos de 35 anos, eu até posso esperar um ano. Mas é claro que se é aquela paciente que já tem um diagnóstico de endometriose grave, né? Já tem um diagnóstico por um motivo de uma síndrome do ovário policístico também mais grave, a gente não fica esperando esse tempo todo, tá certo? Uhum. Até porque a gente tem que pensar que essa paciente, aliás, menopausa precoce também na família, tem que ficar atento à mãe. Então, a gente tem que pensar que ela quer ter um filho, é 2, é 3. Então, isso tudo impacta, esse tempo é importante. Agora, vamos imaginar que a mulher tenha mais de 35 anos. Aí que eu não espero mesmo, tá? Até 35 e 38, você ainda dá 6 meses de tentativa. A partir dos 38 anos, a gente já deve, se não engravidou, tem esse desejo iminente, já encaminhar pro fertileuta. Não necessariamente vai ser uma fertilização in vitro, mas ele vai conseguir pular algumas etapas que ele, com conhecimento, ele consegue fazer aquela média, alta complexidade ali e talvez possa acelerar esse processo de gestação. Mas olha só, tem muita paciente que é muito ansiosa. E às vezes ela para de tomar a pílula e com pouquinhos meses ela fala: meu Deus, tem alguma coisa errada, eu não tô conseguindo engravidar. Coisa assim, às vezes de 2, 3 meses, pode ser até mais. E tanto que você acha assim que dá pra esperar, sabe? Que é normal, que a paciente não precisa de ficar tão ansiosa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é aquele mito, né? De falar assim, eu não engravido porque eu tomei anticoncepcional por 10 anos. Isso, nossa, muito é maravilhoso Por comentar. 15 anos. Reforça muito. Isso não existe, né? A gente sabe que não tem essa correlação. Antigamente, há muitos anos atrás, na época das nossas mães e avós, né? Usavam-se pílulas com uma dosagem hormonal muito grande. Então, é como se fosse aquelas injetáveis de 3 meses. Então, tinha uma duração mais longa. Hoje, não. As pílulas, elas são muito, muito mais eficazes com uma dosagem muito menor. Então, a partir do momento que você, inclusive, esquece uma ou duas pílulas, você já tá correndo Já corre o risco de engravidar. naquele mês mesmo risco de gravidez. Tão Então, baixinha que é a dose, de tão né? baixinha. Então, olha, eu tenho menos de 35 anos, eu posso suspender a pílula e aguardar aí
É 1 ano, 12 meses, Uhum. tá certo? Até porque a gente tem que lembrar que engravidar, gente, não é fácil. A taxa da gente de sucesso de uma gestação espontânea, na idade mais ou menos de 35 anos, varia aí de 30% ao mês, de 25% a 30%, tá? Como que tem tanta É, gravidez indesejada, como que pode, né? Não, e porque eu acho também que quando a gente começa a tomar anticoncepcional, a gente tá com tanto medo de engravidar que a gente pensa, oh meu Deus, se eu beber um copo de água a mais errado no dia, eu vou engravidar, né? Nossa, eu lembro quando eu fiz estágio na residência, a doutora que eu acompanhei, ela falava com os pacientes, a fertilidade do ser humano é das piores que tem. Eu ficava tipo assim, não é possível. Não é fácil engravidar assim. Então, essa taxa vai diminuindo conforme a idade vai passando, né? Então, é ao longo de 12 meses, de forma cumulativa, que você pode falar assim, olha, realmente agora a gente tem que dar um passo a mais, tá? E quando é mais de 35 anos, igual eu falei, não espera 6 meses. Ah, eu tenho 38, aí você já vai individualizar, tá? 39, você já individualiza, porque talvez 3 a 4 meses já impacte de forma importante. Mas tem uma investigação que o ginecologista geral consegue começar a fazer, Sim, né? sim. Porque, igual você falou assim, um dos motivos, a gente pode falar sobre as causas depois, mas uma das causas dela não tá conseguindo engravidar, por exemplo, é a síndrome do ovário policístico. O ginecologista consegue atuar, né? Consegue. Aí, A gente tem que pensar nisso. O ginecologista geral ele tem um papel importantíssimo. Quando indicar para o especialista, né? Até no que ponto eu posso ir. Então, a gente tem que entender que o ginecologista ele tem alguns exames que são prioritários, né? Primeiro, um ultrassom, o ideal com contagem de folículos antrais, que é aquele ultrassom que a gente faz até no 3º a 4º dia de sangue vivo. Ele vai dar uma noção pra gente da reserva ovariana dessa mulher, tá? Ah, se possível, eu posso fazer uma dosagem do hormônio antimuleriano? Seria muito bom, tá? O problema é que não é todo plano que cobre Não, também. na verdade, não nenhum. Não, eu acho que não cobre. Eu Esse- pensei que o hormônio antimileriano só servia na hora da estimulação. Não. Então, antes você pode fazer essa pesquisa. Ele, na verdade, o hormônio antimuleriano, ele não vai falar pra mim, assim, se a paciente é infértil ou não, mas ele dá uma noção daquela reserva. Ah, tá? entendi. Então, assim, se eu pego uma mulher com hormônio antimuleriano menor do que 1, por exemplo, e jovem, opa, eu tenho que tomar cuidado. Não que ela não vá conseguir, até espontaneamente ela pode, tá? Mas a gente já tem que pensar nesse planejamento dessa mulher, Entendi. tá? Da mesma forma, quando ele vem muito aumentado, a gente vê que a SOP tá descontrolada, tá? Porque tem muita paciente que chega já com esse hormônio, porque é um hormônio assim que tá aí um pouquinho nas redes sociais. Fala assim, nossa, meu hormônio veio muito baixo, eu não vou poder engravidar, e já fica meio assustado. Eu já peguei algumas pacientes assim. Isso, não tem essa correlação de não poder engravidar. A mulher com hormônio até de 0,5, ela pode acontecer de naquele mês ela ovular, mas pode ser que ela tá ficando meses sem ovular. E aí, aquela chance que já é pequena pela idade, pela expectativa, ela diminui mais ainda. E aí, você tem que correr atrás. E nesse caso, ela pode estar menstruando normalmente e não tá ovulando? Não, Ou não? Aí ela não vai estar. Pode Ah, sim. nesse Principalmente que tem como se fosse também a de ovários policísticos também, né? Que às vezes ela menstrua, mas ela é oligovulatória, não necessariamente anovulatória. E isso aí Entendi. vai dificultar ao longo do ano, porque ela vai ter lá 1, 2, 3 ovulações e vai que naquele dia ela não teve a relação. Então, isso tudo dá pra gente noções. Mas assim, se o generalista chegar com esse exame, ok. Ou se ele achar que quando ele pedir esse exame, ele já tem que passar por uma alta complexidade ou uma média, tudo bem também. Mas a contagem de folículos antrais é um exame fácil, acessível, que a paciente pode fazer. Sim. Dosagem do FSH também, hoje menos utilizado por nós, porque ele sofre variação com Demais, a né? época do No ciclo menstrual. tem então, o dia certo de tudo, fazer né? Tem que também. ser no 3º, 4º dia também, né? E assim, ele não é tão fidedigno, tá? Agora, uma outra coisa que o ginecologista deve fazer, a esterossalpingografia, né? É sempre também. A gente precisa avaliar essas trompas. E lembrando, gente, que uma esterossalpingografia normal não quer dizer que o exame é normal. Aham, quer dizer que é totalmente a gente tem que péssimo. explicar mais ou menos para os pacientes do que é que é esse exame, o que né? é O que é esterossalpingografia. esse exame? É como se fosse assim, ele simula um ato sexual. O que ele vai fazer? Ele vai julgar uma solução dentro do útero, como se fosse o sêmen que vai ali passar pelo canal vaginal, passar pelo útero, alcançar as tubas, né? Pra ver se elas estão E pra pérvias, ver se né? elas Se estão consegue- pérvias. Pérvias, ou seja, não estão entupidas. Entupidas, não estão obstruídas. Então, a gente tem que Isso. pensar que é igual uma mangueira. Não tá ali obstruído, tá passando tranquilo.
Só que a gente tem que pensar que a tuba, ela não tem uma função só de uma mangueira, que ela vai deixar a água passar. Ela tem uma função motora também. Como se Ela fosse um faz peristaltismo. movimentos de peristaltismo igual o intestino, né? Uhum. Então, da mesma forma que quando a gente alimenta, envia-se a informação cérebro, estômago, intestino, olha, libera aí, porque tá chegando mais comida, né? Uhum. A nossa tuba, ela tem os movimentos ciliares, que são a favor de mandar os espermatozoides em direção ao ovário ou ao óvulo e depois de retornar com esse embrião para dentro do útero. Então, o exame de estereossalpingografia normal não fala para mim que aquela paciente não tem problema na tuba. Mas quando ele vem alterado, e alterado é só obstrução? Não. Pode ser a trompa cefalizada, quer dizer, ela tá lá em cima. Como é que ela alcança, né? Pode os dificultar, ovários. né? Uhum. Uma aderência ou uma hidrossalpinge. Isso tudo a gente não consegue ter, ou não é ideal, ou aumenta o risco de abortamento, né? De gestação nas trompas. A hidrossalpinge é quando as trompas estão mais A edemaciadas, hidrossalpinge é inchadas. quando a gente tem um acúmulo de líquido na trompa. E esse líquido, ele é tóxico. Então, a gente, muitos casos eu mando pra Helena operar, né, Helena? Uhum. Por quê? Porque eu identifico uma hidrossalpinge, a paciente não pode perder tempo por N motivos, eu faço o tratamento de fertilização, congelo os embriões e mando pra Helena. A Helena vai lá. Aqui, só é porque assim, a gente tá no YouTube e as pessoas conseguem ver a gente, mas a gente tá no Spotify Spotify. também. Aí as pessoas. A Eu gente tenho vai que ser Helena diferenciar. Loura e Helena Morena. Ó, eu mando pra Helena Loura, uma cirurgiã de mão cheia, pra poder. Porque, assim, outra coisa, o cirurgião faz toda a diferença. E esse processo de a gente encostar ali no ovário, a gente já corre risco. Então, sempre antes de uma cirurgia, o ideal é a gente preservar essa fertilidade. Isso. Então você E fala depois encostar no passar. ovário no sentido de perder. Perder Né, a a reserva ovariana. Se tiver um cisto no ovário, que É, vai operar, então. não retirar o Não. ovário inteiro, tirar só Não, o cisto. e o tentar ideal não é preservar. tirar, assim, o ideal mesmo é nunca operar um É. cisto no ovário, um endometrioma, o que quer que Isso. seja, sem passar pela gente antes. É. Porque Uhum. talvez quando você vai abrir, você tem uma surpresa. Uma pelve totalmente congelada, É. uma difícil acesso. Uhum. E aí, na hora que o cirurgião vai fazer, já não tem mais jeito de chorar pelo leite derramado. É. Porque pode impactar ali no ovário, que é muito sensível, e atrapalhar para sempre o futuro reprodutivo dessa mulher. É, a gente até vai falar sobre endometriose também num episódio, mas essa questão do endometrioma que você falou, nem todo endometrioma a gente já tem que desesperar Não. e pensar em operar ele, De jeito tirar. nenhum. Por quê? Endometrioma até pode diminuir um pouquinho da reserva ovariana, porque é um tecido ali inflamatório. Mas a cirurgia vai ser mais Vai danosa. ser mais lesiva. E o que Uhum. é o endometrioma? É endometriose no ovário, né? Sim. Sim. Então, quando a paciente ela tem endometrioma, a gente já sabe que talvez ali aquela qualidade dos óvulos não seja tão boa. Mas se eu faço uma cirurgia para tentar tirar, eu com certeza estou lesionando óvulos, né? Exatamente. Que estão lá. A Então, a gente reserva. Pode piorar um quadro Pode. que já é ruim, Então, vamos normalmente, nesses casos, quando a paciente tem uma alteração na qualidade de vida muito importante, que é indicativo de cirurgia ou um endometrioma muito grande, a gente faz o tratamento de fertilização, congela os embriões e depois manda para cirurgia. assim. Entendi. E Tá? aproveitar que a gente tá falando um pouco do que interfere na fertilidade, quais são as doenças, se existe algum... Mas a Antes gente ainda não disso, terminou a investigação. Antes disso, a investigação. Além disso, claro, gente, olhar todas as doenças, as possíveis doenças sexualmente transmissíveis É. e avaliação masculina. Uhum. É fundamental. A maioria Então, das assim, pacientes chega lá e fala, doutora, mas já me revirou inteira, É. não acha nada. Aí meu marido fica me culpando. Eu, mas e o marido? E o marido? Já foi? É. Se ele tem que... Tem que ir. Aqui, outra coisa, e mesmo se ele já tiver tido filho anteriormente, Exatamente. né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas ele tem filho, isso não interessa. Existem as causas de infertilidade masculinas que elas vão acontecer ao longo Ao dos longo do anos. tempo. E o que acontece? Adianta eu vir com aquele espermograma daquele laboratório lá geral? Não adianta. Não faz a menor diferença pra gente. Uhum. O espermograma ele tem que ser feito em clínica de reprodução humana. Seja ele em qual clínica for, tá? Pública, privada, não tá. importa. Mas aquele espermograma geral que a gente vê o tempo inteiro, que os pacientes, vou ali fazer, Não porque o meu adianta. convênio Rapidinho, cobra. Dani. Paga, né? Esse, gente, não adianta. Por quê? Quem avalia é uma máquina. A máquina passa célula, passa espermatozoide, não é uma contagem fidedigna. Fica lá aquela amostra, não sei quanto tempo.
Então, lá não, quem vai olhar é um embriólogo, especialista. Então, ele vai fazer uma análise totalmente diferenciada. E dependendo, a gente vai aprofundando, inclusive, nos tipos de espermograma. Com testes de fragmentação do DNA espermático e várias outras coisas que a gente vai aumentando a complexidade de acordo com a necessidade, É tá? porque quando a gente vai pensar em fertilidade, é interessante a gente pensar mais ou menos naquele 1/3, 1/3, 1/3, né? 1/3 a causa ovulatória, 1/3 a causa são as trompas uterinas. Estrutural, né? Estrutural, é mais ou menos isso, né? E 1/3 é masculino. Então, olha, o homem ali, ele tem grande... 33%, Na verdade, né? na verdade, a gente tem que falar assim, 30% são causas femininas isoladas, 30% são causas masculinas isoladas, 30% são causas mistas, problema da mulher e do homem, e 10% são as causas não identificáveis. Que a gente revira o paciente do avesso e não acha nada, é uma indicação de fertilização in vitro com análise genética do embrião. Que é a infertilidade sem causa aparente, Exato, que a gente mas chama. a gente tem que rever tudo. E às vezes, gente, uma coisa boba, uma bactéria, uma infecção que o homem tá, que ele normalmente é assintomático de tudo, pode impactar ali naquele sêmen que você trata e já resolve, né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar. Sempre o casal, homem e mulher, com ultrassom feito com um profissional bom, tá? De preferência com contagem de folículos antrais, dosagens hormonais, sorológicos, e do homem também, sorológicos e o espermograma de qualidade. E é importante os dois irem na consulta também, né? Sim, Que e muitas vezes é a mulher que fundamental. chega e procura, tô com a dificuldade, né? A gente comentou muito sobre as causas femininas. Acho que a gente pode até aprofundar em algumas. Mas causas masculinas, o que chega mais? É a varicocele, não é? Exato. O que acontece? O homem, né, é aquela história também da cachumba, né, gente? Aham. E às vezes, Que desce, né? as avós falam, não fica quieto, mas não desce pro saco. Tem É. isso aí, né? Então, isso não é mentira, tá? É, né? Pode impactar, além de hábitos de vida. Então, vamos supor, mas ele tem um filho de 10 anos. Filha, mas em 10 anos, o que esse homem andou fazendo? Muda muita coisa Ele na aumentou vida, né? quantos quilos? Ele tá bebendo, não é só final de semana, mas entorna, porque dá pra semana inteira e ainda sobra. Né? Usa aquele cigarrinho eletrônico na moda, faz uso da maconha, só final de semana. 4 vezes E não por mês. sei o que acontece mais, Anabolizantes né? Anabolizantes, quero ficar fortão, aí vai lá nos nutrólogos, toma aquelas bombas. Gente, zero espermograma mesmo. Eu já não é? peguei Era um mesmo. de 25 anos com o espermograma zerado. Porque tem um bloqueio de que eixo, loucura. né? Pelo excesso de testosterona e tal. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. Outra causa também é a varicocele. Então, o que a gente, para o pessoal entender assim, de forma mais prática, a varicocele, muitas vezes, ela não vai ter sintomas, o homem não vai ter. E é como se fosse varizes, onde que não tinha que ter, que é no testículo. E a gente sabe que o espermatozoide ele tem que ficar numa temperatura que é um pouco diferente da temperatura do nosso corpo. Então, por isso que quando tá frio, a bolsa testículo do testículo sobe, fica né? presa. E depois, quando dá calor, fica aquela, né? Aquele lá mais livre, leve e solto. E quando a gente tem uma varicocele, a gente tem uma alteração na capacidade regulatória dessa temperatura. Então, é como se o sêmen ficasse ou num caldeirão ou num gelo absoluto. E isso impacta. Mas eu fiz cirurgia. Gente, cirurgia resolve em alguns casos, tá? Alguns. Mas se não engravidou depois de 6 meses da cirurgia, pode esquecer que também não resolveu, não. Tá? Porque às vezes fica lá 1 ano, 2 anos depois de ter feito a cirurgia, tá? E doenças sexualmente transmissíveis também podem impactar, tá? Então, hábitos de vida, doenças sexualmente transmissíveis, varicocele, histórias de cachumba, trauma, né? Eu tenho pegado muito, assim, pós-acidente, automobilístico. Aí tem várias Tipo um coisas. esmagamento das estruturas. Trauma de judô, às vezes a pessoa não usa aquele protetor. Traumas mesmo, frequentes que podem impactar, tá? Isso eu não sabia. E a maior parte das causas femininas, que a gente comentou da hidrossalpinge, né? Que são as trompas inchadas. O que normalmente causa isso? A hidrossalpinge? É. Então, as alterações nas trompas, elas normalmente são causadas por uma ascensão de bactérias, né? Que a gente costuma falar de DIP, doenças inflamatórias pélvicas.
As bactérias mais comuns são a clamídia e a gonorreia, mas Sim. não necessariamente a gente vai pegar isso, tá? Aham. Às vezes você faz um IgM, um IgG que dá negativo. Existem outras bactérias envolvidas, até bactérias do trato gastrointestinal hoje, muito comentado. Então, não necessariamente é uma doença sexualmente transmissível Não. que Que vai causou aquela causar. hidrosalpinge. Não necessariamente, O não DIL tá necessariamente. muito relacionado, né? Inclusive também, sabe o quê? Endometriose. Por quê? Porque ela pode gerar um foco ali perto da tuba, deu uma obstrução na tuba e aquele muco que fica, aquele muco que eu falei pra vocês que os cílios vão e levam, Ele não consegue descer, não né, consegue Renata? sair de forma completa. E aí pode gerar. Agora, uma coisa interessante, uma tuba doente, gente, normalmente a outra tuba é doente. Oh. Em maior ou em menor grau, tá? Uhum. Então pode até ser que você consiga, mas eu tenho uma tuba, pode até ser que consiga, embora as chances sejam um pouco menores. Mas também tem risco de se engravidar, ser na trompa ou não conseguir engravidar. Mas a gente tem que ter clareza disso, porque a gente sabe que é uma cavidade que se comunica. Então a bactéria não escolhe só para um lado, às vezes para um lado ela cometeu mais, mas ela foi para o outro entendi. também, Ah, tá? entendi. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem, tá? Uhum. E tirando a hidrossalpinge, quais são as outras causas de infertilidade feminina? Endometriose, né, que tá indo auge, dizer. né? Anira. A gente tem que sempre pensar, né? E o mais importante da endometriose é os exames, né, gente? Um ultrassom com preparo intestinal, com médico Capacitado pra capacitado, isso, porque né? não adianta, eles não consegue, Tem né? ultrassom, que é muito melhor que ressonância, Tem, né? Inclusive, Porque a né? ressonância a gente sabe que ela é boa, mas muito para um preparo cirúrgico. Uhum. Aí eu vou operar. Então, talvez é o exame mais completo, porque você vai saber outras partes ali envolvidas. Mas para o diagnóstico, um ultrassom bem feito com preparo intestinal já é suficiente, né? Uhum. Além da clínica, que a maioria das vezes ela é bem florida, às vezes não, né? Uhum. E aí é que mora o perigo, porque ela é silenciosa, né? Uhum. Porque às vezes a gente pode achar, depois que tá na cirurgia, aquela cavidade abdominal toda tomada de endometriose. E a paciente mal tem alguns sintomas. E o Uhum. contrário pode acontecer também. A paciente tem um pouquinho muito pititim, sintomático. sentir dor Muita pra dor. caramba, O né? tamanho não quer dizer se vai ter mais ou menos sintomas, né? Não quer dizer. E as silenciosas são mais perigosas, Com né? certeza. Porque Porque vai- vai ela vai demorar o deixando, né? diagnóstico, vai demorar a E às abordar. vezes passa 10 anos sem um Só diagnóstico, né? descobre quando vai tentar engravidar normalmente e não consegue. Então, assim, a causa da endometriose causar infertilidade é por quê? Porque tem essa forma, né? A endometriose, para os pacientes entenderem o que é. É quando o endométrio, que é aquela camadinha mais interna do útero, que é o que descama e vira menstruação, ela cresce fora lá do útero, ou seja, ela cresce lá na cavidade abdominal. Isso inflama e depois causa aderências. Aderência é como se fosse um órgão colando no outro. Aí o que acontece? Vai colar a trompinha, aí a trompa perde a anatomia e perde toda aquela função que a Aline estava falando, Além de gerar né? um ambiente inflamatório por si só. Então, por isso que a gente tem que ver o tratamento da endometriose como um todo, né? Incluindo, inclusive, hábitos de vida e alimentares. Porque ela inflama todo aquele ambiente que fica inóspito até para a implantação do embrião. Então, a gente tem que tratar várias coisas, né? Não é só ali bloquear, não. Tem vários tratamentos que a gente tem que fazer tudo complementar. Uhum. Exatamente. Sem dúvida. Menopausa precoce. Gente, uma coisa muito interessante. A gente tem. Vocês têm costume? Já perguntaram pra mãe de vocês com quantos anos que elas entraram na Eu já. menopausa? Eu já, Eu já. sei mais ou menos. É? Eu Não, acompanhei é. o processo. Mas isso é porque a gente é médica, né? Porque... É. A amostra é viciada. É, Mas total. a gente não tem esse costume. E aí, o que acontece? Antigamente, gente, não tinha esse tanto de problema de infertilidade, porque todo mundo casava, era novo. 20 Engravidava anos, já cedo, tava né? casado. Então, não dava tempo de surgir esses problemas. Então, se eu entrava na menopausa com 45, ok. Eu tava Aham. com 5 filhos. Só que a gente tem que lembrar que a gente começa a entrar nesse processo de dificuldade de engravidar 10 anos antes de entrar na menopausa. Uhum. Então, assim, a menopausa é o último evento, né? É. A última menstruação ali, em um ano. Mas o que acontece antes é a perda importantíssima do número e da qualidade dos óvulos. Então, o que é menopausa precoce? A mãe engravidou, a mãe parou de menstruar antes dos 50 anos. Ai, não, a mulher. A mulher. A mãe, a mãe, Não, mas a mãe daquela mulher É, que a quer mãe. engravidar. É. Aí, então eu tenho um risco maior de ter uma menopausa precoce, né? Então, aí, eu tenho que ter essa atenção. O ginecologista geral, ele tem obrigação
de perguntar na história familiar com quantos anos que a mãe entrou na menopausa. Ó, mas engraçado que é uma coisa que eu também sempre pergunto. Ele E tem essa obrigação. a minoria das pacientes sabe. E aí Porque antes também não falava muito de menopausa, né? você hoje fala, conversando olha, mais. então você tem esse para-caso, no retorno você traz pra mim. E você anota. Porque isso pode mudar completamente a sua conduta. Uhum. Diz quanto tempo esperar, né? Pra procurar o especialista e tudo mais. E já que você tá falando aí sobre essa questão de esperar, hoje, eu não sei se a gente falou de bastante causa, né? Quer falar de mais Isso. alguma? Eu acho que as mais A importantes. mioma que você tava falando, submucoso, que você os tem um pouco de medo, miomas, pode. Os miomas, gente, na verdade, eles são tumorações benignas, na sua grande maioria das vezes, e que não trazem tanto impacto para a gestação. Mas eles podem estar localizados dentro do útero, no meio ali da carne do útero e do útero para fora, né? É. Então, quando eles são importantes e risco de aborto, quando eles estão dentro da cavidade do útero, tá? Mas a gente tem que prestar muita atenção também qual o médico que a gente vai escolher para operar, porque operar é sempre a última das opções que a gente tem Uhum. para poder conduzir, né? Inclusive, você até tinha me passado uma paciente, eu acho que ela tava com um exame, não sei se era antigo, aí eu falei assim, não, vamos fazer um exame melhor aqui, mas igual se fosse um profissional melhor. Isso. Quando fez o exame de novo, viu que ele não era submucoso, então não tinha necessidade nenhuma de operar. Eu falei, vai de volta, não vão perder tempo com cirurgia não, entendeu? E às vezes é aquela coisa, né? Uma cirurgia que não é bem indicada atrapalha Uhum, mais do que atrapalha ajuda. mais ainda. Então, realmente, os miomas, eles têm, principalmente os submucosos dentro do útero, podem impactar, tá? Uhum. Ou aqueles muito volumosos que desviam a cavidade E vão endometrial. distorcer, né? Vão distorcer. Ou que a adenomiose, né? Que a gente sabe que é o endométrio infiltrando para a parede, o que também causa uma dificuldade de implantação daquele embrião no útero também, tá? Uhum. Da A fixação. adenomiose e a endometriose têm um impacto semelhante ou alguma é pior que a outra nesse sentido? Tudo depende da endometriose na localização dela, né? Se é no sim. ovário, se é no ligamento útero-sacro, Uhum. se depende muito se é na parte do intestino, Uhum. né? O grau. E essa adenomiose também, se ela é leve, se ela é difusa. Então, isso Entendi. tudo impacta. Ou se elas estão juntas, né? Que vem muito esse Nossa. pacotinho. Porque a adenomiose Combo, né? é como se fosse a endometriose no Só útero, que no né? útero, É como se o endométrio, em vez dele ir pra fora, ele se Ele só enraizasse, infiltra. né? Só, e né? aí, exatamente. Uhum. Então, a gente conversando sobre a menopausa precoce, fala, quanto tempo esperar? Hoje a mulher moderna tá querendo engravidar mais tarde, Isso, né? isso. Ou às vezes tem dúvidas se quer engravidar ou não, né? Exato. A gente tem que falar um pouquinho sobre o congelamento de óvulos Sim. da mulher, né? Exatamente. O que acontece? Hoje a gente está vendo principalmente essas grandes empresas mesmo, financiando todo o tratamento das mulheres, tá? É Existem mesmo? empresas grandes que elas fazem questão, porque são as CEOs, né? São importantíssimas naquele momento na empresa e assim, não É uma pode carreira parar. profissional, né? Que tem, mano. Então, assim, cada vez mais está tendo essa procura. Tanto por essas mulheres, quanto por outras que, não tô querendo agora, mais pra frente, ou nem penso em engravidar, mas eu quero ter a chance de poder tentar, Aham, né? quando eu quiser. Se eu mudar de ideia, né? Tem muitas pacientes assim, Aline, eu não me vejo mãe de forma alguma, mas no futuro eu quero falar Calma. assim, olha, pelo menos tem uma chancezinha. Nós temos que entender, gente, que congelar gameta, óvulo, sêmen ou congelar embriões não é garantia de nada, Uhum, tá? claro. A gente não tá congelando um bebê. Nosso sonho era falar assim, gente, olha, nós estamos congelando um bebê e daqui, quando você quiser, você vem buscar. Não é assim. Sociedade. Mas Meu não Deus, é cegonha assim. chegou. A gente sabe que são 3 fatores, né? Uhum. O casal, o médico e, eu acredito muito nisso, Papai do Céu. Falar amém, Uhum. né? É ele que faz o coração bater, na minha opinião. Uhum. Então, o que acontece? A gente está congelando possibilidades. E a gente sabe que não adianta ali, olha, eu tenho 40 anos, congelei 6 embriões. É o adequado? Não. Uhum. A gente sabe que quanto mais óvulos eu tenho, maiores as minhas taxas de sucesso, porque existe um funil da fertilidade. Entra muito e sai pouco. As etapas a serem vencidas não são pequenas, são grandes. Até o beta positivo, até o ultrassom, né? Então, o que acontece? Congelar óvulos traz uma possibilidade para a mulher. Maior. Ela tem que entender que quanto mais ela congelar, melhor é. A data, a idade boa para isso
vai depender também. É mas isso que eu ia assim, te perguntar até agora. 35 é o melhor, É. tá certo? Pela própria Mas qualidade eu já dos peguei óvulos, né? paciente com 35 anos com menopausa precoce. Uhum. Então, assim, pra ela talvez o ideal seria com 28, 25, 26, é muito Uhum. individual. E aí o hormônio antimuleriano traz informação pra gente. Uhum. Então, assim, eu sei que quanto mais óvulos eu tenho, maior a minha chance. É sim uma tecnologia incrível. Eu tive um paciente da Bahia, inclusive ele é um paciente legal, assim, porque ele é da área da oncologia, então ele é super ativo nas redes sociais e tudo. Uhum. Ele teve um câncer de testículo há, acho que 12, 15 anos atrás, uma coisa assim. E aí congelou o sêmen dele. Mas ele teve unilateral ou das duas? Bilateral. Bilateral. Fez tudo que você possa imaginar. Já tinha metástase, uma confusão, mas ele tá ótimo. Ai, E que bom. aí, ele congelou esse sêmen. E aí, a esposa dele fez tratamento à distância comigo da Bahia, veio pra puncionar. E eu morria de medo desse sêmen. Porque é Aham. congelado há tantos anos atrás, no interior da Bahia. Aham. Uma outra tecnologia na época, É, né? Então, sem mas pra vocês dúvida. verem. E estão lá, gravidíssimos. Ai, Está que quase ótimo. ganhando, quase A obstetra nascendo. morre. Tá super lindo, maravilhoso. Adoro. E aí, assim, pra vocês verem que qual é a chance que ele teria se ele não tivesse feito isso. E o mais interessante, a conscientização do médico dele, né? Uhum. Que há tantos anos atrás pensou nisso. Orientar, É. né? Às vezes não Isso Isso é um acontece, dever né? nosso, Ginecologistas, né? nós temos que ficar mais conscientes mesmo de oferecer essa opção pra mulher. É, de esclarecer que é possível mesmo, né? Esclarecer. E você tava falando questão de tempo, tá? Há tanto tempo congelado, como é que é essa questão de tempo? O embrião que fica muito O congelado. embrião pode ficar congelado, gente, é anos e anos. Hoje, com essa tecnologia que a gente tá, assim, não tem tempo, pra falar a Não verdade. dá um limite, Olha né? só. Não tem. O sêmen também não, o óvulo também não, tá? É claro que existe uma chance de, no descongelamento, um ou outro não sobreviver. Mas hoje, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, tá se reduzindo, assim, 90% de sucesso no descongelamento, Uhum. dependendo muito do laboratório e da clínica que você vai. E deixa eu te perguntar uma coisa. O embrião, ou seja, o óvulo, o óvulo que é congelado, ele tem menos qualidade do que o fresco? Vamos entender um pouquinho o que é embrião, o que é óvulo, né? Uhum. Então, o óvulo é o gameta que a mulher produz pelo ovário. Quando eu faço o tratamento de reprodução humana, eu uso ali em média de 9 a 14 dias de injeção para que eu possa desenvolver folículos, que são umas bolinhas pretas. Eu falo que é como se fosse uma uva. A uvinha, ela vai enchendo, enchendo. Quando você morde a uva, você não espera encontrar uma sementinha lá dentro? Uhum. O que eu espero é encontrar o ovinho lá dentro. E aí, o que acontece? O médico, o infertileuta, ele vai ver qual é o melhor momento de se tirar esse ovinho. A gente sabe que existem os maduros, existem os imaturos e existem os fraturados. Então, é uma caixinha de surpresa. Por isso que a reprodução humana, ela não tem garantias. Porque na hora que eu só vejo o desenvolvimento daquela bolinha preta cheia de líquido. Mas eu só vou saber se tem ovinho lá dentro no dia que eu tirar, aspirar esse líquido. Então, esse líquido vai para o laboratório. E a embrióloga vai falar, olha, nós temos... O que a gente quer são os maduros. Como se fosse uma jabuticaba. A verde a gente não quer. Uhum. A cereja do passada bolo, também né? não. Eu quero a jabuticaba madura, né? E aí, essa jabuticaba madura, que é o oócito maduro, o óvulo maduro, Uhum. ele então vai ser separado. Nesse mesmo dia, o homem, né, ele vai se masturbar normalmente, ou às vezes é necessário uma biópsia do testículo, ou às vezes é necessário uma aspiração de uma estrutura que fica em cima do testículo, então para homens que fizeram vasectomia, por exemplo, tá? Uhum. E aí, esse sêmen ele vai ser selecionado, tá? Existem várias técnicas de seleção. Para cada ovinho maduro, eu injeto um espermatozoide. E aí que a mágica acontece. E aí a gente vai ter que ver quantos fertilizaram. Porque, gente, quando eu planto uma sementinha na terra, todas viram planta? Não. Não viram, né? Todos os espermatozoides são capazes de fertilizar? Nem todos. E normalmente tem uma perda, tá? Então aí por começa isso o que funil, né? E aí, depois de 3 dias, a gente avalia. Formou embrião? São embriões bons? Eles estão se desenvolvendo e eles têm uma nota, tá? Uhum. Uma classificação de acordo com a distribuição dessas células, tá certo?
E depois a gente leva, quando possível, até D5, que é o 5º dia de desenvolvimento, imitando o que acontece no nosso corpo. Porque quando o espermatozoide ele sobe pelo útero, passa pela trompa e encontra o ovinho na trompa, ele demora 5 dias naquele movimento de peristaltismo para retornar dentro do útero. Então ele chega no útero no estágio de blastocisto. E aí o blastocisto, que é o tão famoso que todas as tentantes falam, meu sonho é o blastocisto, que é o embrião no 5º dia, ele também vai ser avaliado. E ele também vai ter uma nota. Então, eu costumo falar assim, que a nota A é aquela nota 10, o nerdão, tira total em tudo. O B é aquele bom, bacana, 80%. O C é que você dá uma empurrada pra passar de ano. E o D tomou bomba, tá certo? Então, é como se fosse isso, é o funil da fertilidade. E depois disso, dependendo da situação, por exemplo, doenças graves na família, abortamentos de repetição, falhas em vários tratamentos, idade materna maior que 37 anos, a gente pode fazer o exame genético desse embrião. E como é que é isso? Como é que funciona? O que esse exame existem 2 tipos de exames. O que a gente tem o PGTM, que é para doenças específicas, tá? E o PGTA, que é para a gente avaliar a euploidia. Então, a gente sabe que a maioria dos abortamentos, eles acontecem por quê? Por uma sabedoria do nosso corpo. Ele percebe que aquele embrião é aneuploide, incompatível com a vida e leva a gente perder ali no primeiro trimestre. Então, aquilo que as avós falavam, não conta que você tá grávida até 3 meses. Eu sempre falo isso para as Que é a pacientes. Sabedoria, Pode esperar um pouquinho. Sabedoria popular, né? Então, o que acontece? A gente vai identificar os euploides dos aneuploides. É garantia que o euploide vai ser um bebê? Não, senão todo mundo fazia. Mas a minha chance aumenta para 50%, 60% de sucesso. Então, eu consigo otimizar o meu tratamento, tá certo? Então, por exemplo, já tive casos de uma paciente de infertilidade sem causa, ela teve 3 embriões todos anormais. Então, assim, realmente ela não engravidava ali, porque ela com o marido formavam embriões que eram inviáveis, né? Então, às vezes, a gente vai ter muitas respostas nesse tipo de exame, que tem as indicações, tá? Isso, não é todo mundo que tem que fazer, não. Não. Tem as indicações e aí a gente tem que avaliar caso a caso. Mas cada dia a tecnologia a nosso favor tem nos ajudado muito. Nossa, isso é Tá? legal. Aqui, a gente tem algumas perguntinhas que as pacientes fizeram. Deixa eu só então fazer uma pergunta Pode? aqui. Na hora que, tá com o embrião, vai fazer a transferência, existe um preparo do corpo da mulher? Como que é feito isso? Né? De ar fresco para congelado, né? Na literatura, não existe evidência que fala pra gente que é melhor ar fresco ou melhor congelado. Eles falam que é como se fosse assim, não tem benefício. Mas a gente sabe que, dependendo do caso e da situação, o congelado é melhor para aquela paciente. Então, a paciente que tem uma adenomiose, eu vou fazer o tratamento e vou dar um bloqueio nela de 2 meses, mais ou menos assim. Né? É uma paciente que que vai ter que fazer uma cirurgia, uma paciente que hiperestimulou. O endométrio dela não pode receber aquele embrião naquele momento, porque tem riscos. Sim. Então, é tudo pesado, tá? Isso é individual. Tem casos que nós vamos transferir a fresco. O que é a fresco? Depois de 9 a 14 dias de estímulo, 5 dias para formar um embrião e transferir o embrião naquele mesmo mês. Então, é muito rápido. Ou se nós vamos congelar, preparar o endométrio, tá? Então, não é só, eu tenho embrião congelado, vou colocar um embrião lá dentro. Vai ficar? Não. Eu tenho que preparar ele no momento adequado, mas é muito mais tranquilo, tá? É muito mais... é uma medicação injetável normalmente que usa quando usa e medicações orais. Então só algumas mulheres não precisam de medicação pós-transferência? Não, algumas mulheres elas já estão preparadas, porque aqueles hormônios que foram feitos para tirar os ovos já deixaram tudo ok. Tá? Nossa, eu pensava que maior e menor grau sempre ia precisar de alguma coisa. Às vezes você vai lá, tá lá, descobriu um pólipo que de repente cresceu, que de repente você conseguiu identificar, e você tem que congelar. Então é muito individual, tá? Entendi. Então, assim, indo pras perguntinhas, que teve muitas, né? É uma coisa que é um pouquinho complicado de se responder, mas a gente tem que perguntar, pelo menos, pra dar um norte pras pacientes. Vamos ver qual que é. Porque tem gente que acha que é só pra rico. Questão de valores. Como é que é isso? A gente tem que pensar o seguinte: o SUS, ele tem esse tratamento. A questão é a fila, né? A fila é muito longa. Para inseminação, ela é até mais rápida, que são casos de baixa complexidade. Para fertilização, ela é bem longa mesmo. Então, tem pacientes que ficam aí 8, 9 anos na fila. Quando chegou a vez, já foi para óvulo doação, porque já não tem nem mais óvulo, tá?
a questão do tratamento. Eu trabalho, por exemplo, com um projeto social, que é hoje o FIV para Todos, que é casais de baixa renda. O que é considerado baixa renda? O casal que ganha ali até R$5.000. Então, tem um tratamento que ele é muito mais acessível financeiramente, com uma forma de pagamento diferenciada e tudo mais, tá? E aí, para os outros casais, é o tratamento normal, que normalmente ele é igual, semelhante entre as clínicas, os valores. Não tem muita discrepância, tá? Mas assim, é um tratamento, gente, que a gente tem que pensar. É o sonho, é o que eu quero, então é o objetivo, É né? o que você falou no início, né? Eu tenho desejo de engravidar, é o meu planejamento de vida, É o meu né? sonho, né? A minha vida vai ser... Então, temos que planejar. A gente planeja uma viagem, a gente planeja um claro. carro, a gente planeja uma casa. É questão de planejamento. É barato? É de graça? Não é. Mas também, hoje em dia, a gente tem muito mais facilidade de acesso, viu? Com certeza. Teve uma paciente que falou assim, uma seguidora, já fiz vários exames e não encontraram nada. Ela falou que foi 3 vezes tentando, uma gravidez clínica e tá desesperada. Mas é aquilo que a gente conversou, né? Pode tirar de cabeça pra baixo. Primeiro tem que ver se esses exames foram feitos no lugar adequado, com um profissional adequado, né? Depois de avaliar tudo, e se realmente não tiver causa nenhuma, é uma das indicações de fertilização in vitro com análise genética do embrião, tá? Tem uma paciente que perguntou o que melhora a fertilidade. Então, o que melhora? Hábitos de vida melhora, Sempre, né? A gente sabe ali, né, a questão principalmente da síndrome do ovário policístico, a mudança dos hábitos de vida é imprescindível, né? Redução do peso, redução da resistência à insulina, prática de atividade física. Tem muita gente que associa a acupuntura. Eu tô Tá? fazendo pós-acupuntura, eu quero muito mexer com Delicioso. essa parte. Realmente a gente tem protocolos com evidência científica. É o que protocolo de fazem- Paulus, né? que fazem a diferença, né? Toda parte, eu acho que é um equilíbrio, né? Corpo, mente e alimento, tudo, sabe? Mas não caiam nessa de digitar no Google lá e tem lá um supra-sumo pra vitaminas. Aí a paciente chega lá pra mim, doutora, eu gastei uma fortuna de vitamina e tal. Nem sabe se aquilo ali é o que o corpo dela precisa, achando que vai ser a bola de cristal. E não é assim, né? Uhum. Eu acho que tem uma que é muito importante, mas posso perguntar? Pode, que depois eu quero fazer uma aqui que eu Ótimo. também tenho dúvida. Tá. Porque a gente falou muito de fertilização, mas teve gente perguntando qual que é a diferença de fertilização in vitro e inseminação. É bem diferente. A inseminação é uma técnica de baixa complexidade. Então, eu tenho que ter uma série de critérios para que eu possa indicar. Idade da mulher, reserva ovariana, qualidade do sêmen, tá? Tem que estar praticamente tudo perfeito. Por quê? Porque eu vou imitar o nosso corpo. O que eu vou fazer? A diferença é, eu vou preparar aquela mulher para ela ovular, eu vou acompanhar ela. Às vezes, eu dou uma medicação para ter uma certeza que ela vai ter um óvulo maduro em tantas horas, tá certo? E aí, esse sêmen vai ser preparado em laboratório. Mas ao invés de ocorrer a introdução do espermatozoide dentro do óvulo, a gente vai só julgar o sêmen dentro da cavidade uterina. Então, ele mesmo tem que fazer o trabalho todo de passar pelas trompas, de fertilizar sozinho. Por isso que é uma técnica de baixa complexidade. E não adianta também o paciente ficar lá 1000 anos tentando inseminação e às vezes ela tem indicação de fertilização de cara. Não adianta. Perde dinheiro. Às vezes ali é metade do tratamento, porque também não é barato, Aham. né? E por uma técnica que às vezes vai dar menos chances do que se ela estivesse tentando naturalmente. Tem isso também, tá? Ou Então, seja, para individualizar. inseminar, as trompas têm que estar saudáveis. E o sêmen, principalmente. Fator masculino alterado, a gente já compra em Isso é entendi. muito importante. Aí aqui tem uma paciente que ela tá perguntando quantas FIVs ela pode fazer, que ela vai começar um tratamento agora, ela não sabe se tem um máximo, e perguntaram também uma coisa muito polêmica, se pode escolher o sexo do embrião. Então, quantas FIVs podem fazer, né? O céu é o limite, né? Mas assim, vão pensar que vão fazer uma e que vai dar certo, né? Sem dúvida. É o mínimo possível, porque a gente sabe, gente, que é um processo desgastante,
caro, Não emocional. só fisicamente, né? Difícil, né? Tudo envolve o casal, é um processo que tem que estar muito unido, né? Uhum. E então a gente tenta fazer o mínimo possível, acertar de primeira, E mas pegar não com o Papai do existe Céu também. limite. Tem aquelas mulheres que são as baixas respondedoras ou que tem a reserva baixa, vai ter um óvulo, 2, então vai fazer várias para acumular os óvulos, Uhum. para juntar uma quantidade, para depois fazer a fertilização. Então isso é muito variável, tá? Uhum. E a outra coisa foi o quê? Você pode escolher o sexo do embrião a Então, ser até implantado. o ano passado, podia. Entre aspas, né? Saiu a euploidia com teste genético, lembra do teste genético? Aham. Feito no 5º dia. Sai, né? Se é XX ou XY. E saía. Agora não sai mais. Aí o laboratório, ele só vai liberar o sexo se tiver uma doença ligada ao sexo, tá? Entendi. Então, hoje em dia, tá também em caixinha de surpresas. Ó, o papo tá maravilhoso, mas nosso tempo acabou, acabou. infelizmente. Dá pra ficar umas 2 horas fácil. Mas Nossa, a gente pode dá falar mesmo. parte 2, né? Podemos. Ai, sem Até pra dúvida. pensar nos casais homoafetivos. As mesmo. opções, A né? gente pode fazer uma parte 2 também. Nossa E tá senhora, à hein? disposição. Ó, Foi um prazer. O papo foi Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Ai, tomara que vocês tenham gostado, gente. Nós amamos. Muito obrigada. Vamos em busca dos amores da vida, né? Dos pacotinhos do amor. Exatamente. E dos bons hábitos de vida pra chegar até eles, Isso né? mesmo. Não importa por qual via. Exatamente. Então, tchau, gente. Até a próxima. Tchauzinho, beijo. Beijo, beijo.